paz divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora sempre. Hoje nós temos a presença da nossa querida amiga Ana Paula, Centro Espírita Caminho da Luz, que vai nos falar sobre reencarnação e ressurreição. Mas antes de passar a palavra para ela, como de praxe, costume a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 77, Responder. Uma fala de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. E aí Emmanuel explica, essa passagem, esse ensino de Paulo aos Colossenses. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores, que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que liga no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se aplicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desavisados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos próprios efeitos. Cada criatura tolerará, com benefício, determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejais interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial, em favor de ti mesmo. Não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Então, Emmanuel nos explica, a necessidade da gente bem saber responder às questões que nos chegam, levando em consideração a evolução de cada um. Como ele diz aqui, não adianta você colocar princípios científicos para uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum disso. Então, tudo aquilo que a gente for falar, que a gente meça bastante as nossas palavras. Para quê? Para que também, como ele diz com muita propriedade, para que a gente não ofenda ninguém. Para, inclusive, que as pessoas sejam esclarecidas e entendam aquilo que nós estamos respondendo. O próprio Paulo nos fala que, se ele falasse e as pessoas não entendessem, ele seria um bastardo. Então, ou seja, também até as nossas respostas têm que ser compreensíveis. Tem que ser algo que acrescente àquela pergunta que não foi feita. Porque senão não adianta nada, Então, a gente tem que ter sempre cuidado com essas nossas posturas diante da vida, diante das situações mais diversas que se nos apresentam, porque nós estamos aqui, sobretudo, não para desagradar a ninguém, muito pelo contrário, mas para colocar na prática do nosso dia a dia aquilo que Jesus nos ensinou. O princípio da fraternidade, da humildade, da caridade e do respeito. Então, essa é a nossa página inicial, preparatória, tomando muito tempo não, para dar bastante tempo à nossa querida Ana Paula. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nessa manhã de domingo, sobretudo os mentores espirituais dela, para que ela possa dissertar com propriedade aquilo que ela estudou para nos trazer de um tema tão interessante, tão importante. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva-nos a todos aqui nesse salão, a todos que estão nos assistindo aí ao vivo hoje pelo Facebook, e sobretudo a nossa querida Ana Paula. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto a nossa palestra dessa manhã de domingo. Dá paz a todos, com a palavra, nossa querida Ana Paula. Esteja à vontade. Você quer que liga? Tá.
Bom dia a todos, encarnados e desencarnados, sejam muito bem-vindos, né? Como disse nosso amigo Robinson, a paz do Cristo Jesus seja conosco, permaneça conosco aqui, agora e sempre, né? O tema da manhã de hoje, ressurreição e reencarnação. É um tema bem propício, daqui a pouco, né, segundo a religião católica, tem a Semana Santa, né, e aí esse tema aparece muito, a questão da ressurreição, né. Dentro da doutrina espírita, a gente tem uma outra forma, né, de entendimento trazida pelos espíritos, não foi inventada por Kardec, né? E como o espiritismo se baseia num tríplice aspecto, né? Filosofia, que tem o questionamento, o pensar, né? A busca da sabedoria, filosofia, ciência e religião. Ciência, porque tudo que a gente lê, que a gente estuda, que os amigos espirituais nos trouxeram e trazem, né? Trouxeram através de Kardec, né? Da codificação, através de Chico e outros grandes médicos, Valdo, etc., através da fé raciocinada. Então, a ciência, ela embasa nesse sentido de raciocínio, de estudo, de entendimento, não é simplesmente isso e pronto. Tem que haver bom senso, né? E Kardec era o bom senso encarnado. Tem que ter uma lógica em cima dos ensinamentos. Isso é importante, porque se Deus nos deu a inteligência, é para que façamos bom uso dela, inclusive na questão religiosa, né? Cada um está onde necessita, existem religiões com dogmas, né? Crenças, a pessoa acredita e pronto, e ok, cada um onde necessita, mas na doutrina espírita nós somos baseados, né, na fé raciocinada. Então, o tríplice aspecto, conforme falei, filosofia, os questionamentos, né, a busca da sabedoria, a ciência no sentido do raciocínio, né, a fé raciocinada, e a religião na religiosidade, né, que é nos colocar em sintonia, em ligação com a nossa real situação, que é de espírito, com a nossa, vamos colocar, a nossa realidade verdadeira, que é como espíritos que somos, espíritos imortais, inclusive, né? Que inclusive está dentro do tema, já que a gente está falando de ressurreição e reencarnação, né? Então, tanto numa quanto noutra, né, na questão da ressurreição ou na questão da reencarnação, tem uma coisa em comum, que é a sobrevivência da alma. Então, nós somos seres imortais. Nós fomos criados por Deus, simples, ignorantes, né, ignorando as coisas, mas, ao mesmo tempo, Deus colocou em cada um de nós, né, na nossa consciência, as leis divinas. Então, elas não estão assim, ó, clicou, apareceu, né? Mas elas existem em nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, pensando mesmo no aprendizado, né? No reino vegetal, né? Mineral, vegetal, animal, hominal, que é o nosso. Então, a gente vai numa crescente evolutiva. E a nossa inteligência, né? Através do princípio inteligente, e a gente chegando onde já está, na nossa atual condição humana, a gente vai evoluindo, né? E recebendo essa condição de maior discernimento, maior capacidade cognitiva, né, de aprendizado, inteligência e também desenvolvimento espiritual do lado moral, porque não basta só a gente aprender e ter muita inteligência, a gente também precisa do desenvolvimento moral, das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, que à medida que a gente evolua, elas vão tendo mais força de aparição para nós. Então, no início,
a gente não vai ter essa noção toda, mas elas estão em nós. É aquela coisa do... existe uma sementinha, né? E ao passo que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, que a gente vai, dentro do tema que a gente está falando, reencarnando, a gente vai se apropriando melhor dessa condição, dessa consciência da nossa jornada, de quem somos, de onde vimos, para onde vamos, qual é o nosso propósito aqui, né? Então isso tudo faz parte desse processo nosso de aprendizado constante, tanto encarnados quanto desencarnados, tanto enquanto aqui na experiência física, quanto também na erraticidade, que é o momento entre uma encarnação e outra. A gente está sempre aprendendo, desde que a gente queira. Não existe aquela história da gente estar aqui e não quer nada com nada, igual aluno na escola que vai lá, mas não está nem aí, a não ser que ele desperte, queira o aprendizado. A gente também, no sentido espiritual, no sentido moral, né? Não é só intelectual, no moral, sobretudo, a gente tem que despertar. A gente tem que querer. Não basta falar, eu estou aqui. É a mesma coisa. Se todo mundo que frequentasse uma religião já estivesse resolvido, não tinha nem por que ter muitas, e muito menos haveria necessidade de as pessoas reencarnarem, né? Por quê? Porque numa só já ia aprender, já ia entender. E não é assim que funciona. Não basta eu estar no Espiritismo. O Espiritismo tem que estar em mim, interiorizado, como uma cultura, não como uma obrigação, mas por entendimento, fé raciocinada, filosofia, né, questionamentos, filosofia de vida, busca da sabedoria, né, e no raciocínio, porque se eu planto e colho, eu quero plantar bem para eu colher bem. Essa é a nossa dinâmica reencarnatória. Nós vamos trazer primeiro, né, falando sobre a ressurreição. Desde os primórdios, né, e sobretudo na época do Cristo, quando, né, a questão do ressurgiu, né, ressuscitou o terceiro dia, existe essa questão dentro do cristianismo, né, como também do judaísmo e outras vertentes religiosas, que é a questão da ressurreição da carne, né? A pessoa morre e em algum momento, né, no caso do cristianismo, do judaísmo, vai ter um julgamento, né? Um dia Cristo vai voltar, né? E os mortos se levantarão, enfim, vai ter aquela coisa do quem era desencarnado vai voltar e vai voltar na mesma condição física. Isso é a crença na ressurreição, que é ressurgir com o mesmo corpo, tá? Nós sabemos, e aí trazendo para a fé raciocinada, que isso não é possível, né? Porque a partir do momento que você desencarnou, você, né, geralmente há um sepultamento, há uma desintegração corpórea, né, física, da matéria orgânica, e a gente sabe que cientificamente não tem como a pessoa voltar daquilo, né? Uma coisa é quando se diz, do pó viemos, ao pó retornaremos. Olha a diferença do pó, da essência, né, da condição de matéria daquele planeta, surge o ser humano, o corpo físico, né? E ao pó vai retornar, exatamente, porque ao desencarnar, desintegra-se essa matéria orgânica pela decomposição e vai voltar ao pó. Então, olha só que até essa fala do pó viemos ao pó voltaremos também mostra a questão ligada à parte química, né? A parte orgânica, a parte da matéria. Isso é fé raciocinada. Isso tem a ver com ciência e tem a ver com a própria questão filosófica. Como que a gente, né, vem aqui para nada, fazer nada, a gente vai e volta, né? Existe todo um raciocínio em cima
da vida. O que é a vida? Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? São questões filosóficas. E na ressurreição isso fica difícil, porque não tem como essa volta, isso é uma coisa lógica. Mas, olhando do ponto de vista de imortalidade da alma, e como nos mostram, né, os amigos superiores, a questão da reencarnação, aí é diferente. A doutrina espírita nos fala da reencarnação. O que é a reencarnação? É diferente da ressurreição da carne. Quem ressurge, quem retorna, é o espírito, só que em outro corpo físico, nascendo de outra barriga, vamos usar o termo mais para entendimento, né? De outra mãe, obviamente, né? Nascendo de novo, renascendo do corpo, não do espírito. Quem cria o espírito? Deus, nosso Pai, único, soberano, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, primária de todas as coisas. Isso é o que é Deus. Ele é o nosso Pai, nosso Criador. Ele criou o espírito imortal. Mas o corpo físico, esse sim, esse é recriado à medida que a gente tem uma concepção, né, uma gestação e nasce o bebê. Então, dali já se liga o espírito. Esse espírito, sim, já esteve aqui um dia, em outro corpo, em outro corpo material, corpo físico. E ressurge a cada momento reencarnatório, sim, esse espírito, a sua bagagem, seja de coisas positivas ou negativas, né? Mas num outro corpo, numa outra vestimenta carnal, vamos dizer assim. Isso é a reencarnação. Reencarnar é uma proposta reeducativa que Deus nos oferece. Existe até essa frase. Por quê? Porque à medida que a gente renasce da matéria, o espírito é o único, né? Ele é imortal, mas que a gente renasce na matéria, num outro corpo, a gente tem novas chances de crescimento espiritual, aprendizado intelectual e, sobretudo, aprendizado moral. Vamos dizer que o espírito se evolua, né, cresça muito intelectualmente. A gente tem o nosso exemplo no planeta Terra mesmo. A gente está no século XXI, 2025, nós temos muita tecnologia, nós temos um grande desenvolvimento científico, tecnológico, mas moralmente nós estamos ainda deficitários. Moralmente estamos ainda crianças espirituais, devagar. Aprendeu-se muito, deu-se muita ênfase na questão da matéria, porque a gente vive num mundo, inclusive, muito materialista, que valoriza demais a matéria, e se exatamente valoriza demais a matéria, em detrimento do essencial, que é o espírito. E aí que a gente sai no déficit moral. Porque se a nossa essência é espiritual, se a nossa essência é essa dinâmica reencarnatória, é passar pela vida, ter um aprendizado, retornar ao plano espiritual, continuar em aprendizado, retornar ao plano físico, nova vestimenta, em novo aprendizado, mas contínuo para o espírito, intelectual e moralmente. Se a gente vive nessa dinâmica, a gente precisa crescer e aproveitá-la. Se a gente vive nessa dinâmica, a gente precisa valorizar a essência, que é o espírito. E nós, nessa dinâmica reencarnatória que é perfeita, criada por Deus que é perfeito, então tudo que vem dele é perfeição e sabedoria, nós estamos ainda muito abaixo do que deveríamos na questão moral. Intelectualmente, a gente acabou de falar, tem muita tecnologia, a gente tem celulares, internet, o que está acontecendo é o entendimento de que a gente está aqui para
evoluir, para crescermos em espírito, evoluirmos intelectual e moralmente. Evolução intelecto-moral. E dentro dela, o conceito importante que a doutrina nos traz, que é da moral autônoma. O que significa isso para nós? Na maioria das outras religiões, é a moral heterônoma. O que é isso? A minha salvação, né, a minha responsabilidade está em outra situação, outro que vai resolver para mim. Dentro da doutrina espírita, no conceito de moral autônoma, é o que? Nós aprendemos, à medida que a gente evolui, que a gente vai despertando para as nossas questões espirituais, dentro dos ensinamentos morais, né, que Jesus nos trouxe, que a doutrina nos traz, que vem lá dos 10 mandamentos, né? Dos ensinos de não fazer ao outro o que eu não quero que o outro me faça, porque eu sei que não seria bom. Dentro da ética, dentro do respeito ao próximo, do amor ao próximo, do limite, né? Dentro de tudo isso, a gente saber que nós somos os responsáveis. Então não adianta eu dizer que eu fiz algo errado porque fulano que me fez fazê-lo. Claro, algumas situações ocorrem em consequência de outras, mas a responsabilidade no sentido moral é minha. Jesus disse, quando alguém lhe bater, ofereça a outra face. O que ele estava querendo dizer? Que era para a gente saco de pancada de alguém, para a gente não se amar? Não. É um ensinamento moral. Em que sentido? De se alguém me faz o mal, eu não tenho que retribuir o mal. O oferecer a outra face é não revidar. Porque se você revida, você está sendo alguém também mal, no sentido de fazer algo errado. Joana de Ângeles tem uma frase que de vez em quando o Divaldo falava assim em palestras, que é: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faça, porque esse me torna alguém mal. Então essa é uma realidade. Se nós temos entendimento sobre essa questão da moral autônoma, que sou eu que sou responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, e é a mim que foi dada a possibilidade e a responsabilidade de melhorar-me, de fazer a minha reforma íntima, de crescer em espírito e ajudar no progresso daqueles que caminham comigo. Então, nesse processo, eu não fico esperando que vai cair do céu uma salvação para mim. Eu estou aqui no entendimento que Jesus me trouxe de um Deus soberanamente justo e bom, perfeito, sábio, poderoso, que a gente não tem noção. Então a gente fala o que a gente consegue falar de melhor, de mais de superlativo em relação a Deus. A gente tem o exemplo do Cristo Jesus como Espírito puro, único que esteve aqui, Espírito puro, entre nós, e veio nos exemplificar os ensinamentos. Ele não apenas falou, ele fez, né? Ele agiu em prol e em coerência com os ensinamentos dele. E isso é importante para nós. E ele foi tão forte, e é há mais de 2000 anos, que a gente está aqui falando dele, como exemplo que é. É o nosso governador espiritual, dentro da doutrina espírita nós sabemos disso, né? Nós temos esse entendimento. E nesse processo de reencarnação, que é uma coisa sábia, né? É uma coisa divina, e nos dá inclusive entendimento de muitas questões de, entre aspas, parece injustiça. Se a gente olhar com esse olhar da reencarnação, do processo reencarnatório, dessa dinâmica reencarnatória, a gente tem um entendimento, seja das mortes de crianças, seja de algum sofrimento que a pessoa aparentemente não fez nada para merecê-lo, porque não é questão de merecer ou não merecer, é a questão de causa e efeito, plantação e colheita.
não é questão de castigo, como a gente reitera, que é muito importante a gente deixar isso claro, porque lá no Velho Testamento foi passado um Deus vingativo, né? Uma questão de impor a ordem através do medo, porque era um instrumento daquele momento para o povo que não tinha muito entendimento. Mas, a partir do momento que a gente tem um esclarecimento, que a gente se humaniza, que a gente se desenvolve intelectualmente, moral tem que vir junto. Até pelo raciocínio, pela essa fé baseada no raciocínio, que vai dar o quê? Exatamente esse braço de equilíbrio, né? Que não fica nem para um lado nem para o outro, para um correto caminho do meio, que não vai para excesso de lado algum. Excessos não são bons. Extremos não são bons. Nem para cá, nem para lá. O caminho do meio, né? Buda, que é um sábio, né, no oriental, falava disso, é o caminho do meio. O meio é o equilíbrio. O equilíbrio nos leva à ponderação. Né? Quando tudo que está no desequilíbrio tem algo errado, não é assim? Se está desequilibrado, alguma coisa está errada. Se você tem um desequilíbrio emocional, você precisa se ajustar, porque você não está no seu eixo emocionalmente. Se você tem um desequilíbrio hormonal, que aí já é uma coisa física, você também precisa trazer para o meio, né, para o equilíbrio, para tudo. Se a gente pegar algo que esteja muito doce ou muito salgado, olha só, nenhum dos dois vai ser comestível, concorda? Não vai dar para comer. Não vai ser palatável, porque vai estar muito doce ou vai estar muito salgado. Então, existe a necessidade, se tiver sem nada, também fica esquisito, sem sal e sem açúcar. Então, a gente precisa do equilíbrio, do temperar, né? Então, esse tempero de aprendizado é entre o intelectual e o moral. Então, nosso propósito aqui, né? O reencarnar é uma proposta reeducativa que Deus nos oferece, reeducação para o espírito, para que a gente esteja cada vez mais equilibrado nas nossas condições intelecto e morais. A gente está assim, ó, tá. No planeta Terra a gente está muito intelectualizado e muitos ainda não, obviamente, mas a gente está falando no sentido de evolução, né, de crescimento intelectual. A gente tem uma ciência, uma tecnologia, uma coisa bem avançada até, né? Mas o moral está aqui. Tanto que a gente vê muita crueldade, muita atrocidade, né? Novelas, para quem acompanha ou assiste de vez em quando, pode olhar o enredo. Sempre foi assim. O mal, né? A pessoa boa, um fazendo mal pro outro, no final dá tudo certo. No final, como coloca assim, o bem vence. Porque na verdade, na nossa realidade, o bem já venceu. Porque Deus é um só, não existe oposição a ele. Existe sim a maldade, mas ela é fruto exatamente do nosso mau uso do livre-arbítrio. Pela nossa ignorância, pela nossa teimosia, pela nossa imaturidade espiritual. Criança birrenta, eu não quero que seja assim, então eu vou fazer desse jeito. Assim como a gente falou, né, que aqui é uma escola de espírito, também é um hospital de almas. Nós estamos agora, né, não agora no hoje, mas no momento histórico de transição planetária, né, espiritualmente falando, do nosso planeta, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, o planeta Terra. Não é da noite para o dia, não é em 100 anos que isso acontece, mas a gente está num momento bem enfático em relação à transição planetária. E olha quanta coisa esquisita, que muita gente até chega a falar assim, nossa, o mundo está perdido, né? Olha quanta coisa. Por quê? Porque foi dada a oportunidade de muitos espíritos que estavam lá em situações bem atrasadas, de virem para um novo momento reencarnatório, num novo corpo, num novo país, uma nova cultura, novas situações, para se
despertar. Nem que seja um pouquinho, para dar aquele choque de realidade espiritual. Para se despertar. Só que uns aproveitam e outros ainda falam mais alto que o seu lado sombra, né? O seu lado de maldade, o seu lado de não querer seguir o caminho da luz, que é o nosso real caminho. Nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, não à perfeição de Deus, que essa é a única. Senão teria mais deuses, né? Jesus mesmo já seria como tem algumas religiões que colocam como sendo só. Como ele disse, ele fez uma fala, né? Eu e o Pai somos um. Somos um em que sentido? Em sintonia. Mas não são o mesmo. Ele nunca disse que ele era Deus. Ele sempre se referiu ao Pai. Ele ensinou a oração. Qual foi a oração? Pai Nosso. Ele não falou se referindo a ele mesmo. Então, Deus é um. Jesus é outro. Deus o enviou, o colocou como responsável pelo nosso planeta antes mesmo de aqui o planeta estar pronto. Antes da Terra se formar e já estar pronta e receber as primeiras condições de vida, né? Jesus já estava responsável por esse projeto Terra, planeta Terra, humanidade terrena. Espírito puro. Nessa dinâmica reencarnatória, a gente está falando do nosso planeta, provas e expiações que caminham para a regeneração. Mas nós não podemos esquecer que a gente tem o universo. É só olhar para o céu à noite que a gente começa a pensar, não olhar a beleza, mas também refletir sobre isso. Há algo muito maior que a gente não tem noção. A ciência já mostra, se a gente pegar os documentários de Cosmos, né, falando dos planetas, da dinâmica do universo, que é o que eles sabem, porque muito eles não sabem também. Mas dentro do que se já sabe, dentro do que os telescópios, as condições já de tecnologia, de informação já colocam para nós, é algo muito, muito grande, muito grandioso. E quanto mais a gente vê essa grandeza, mais a gente tem entendimento de que não é o acaso, de que não surgiu do nada uma explosão, não sei de onde. Tem ainda a teoria, né? Explodiu, não sei o quê. Mas existe uma causa, porque a nossa inteligência, que é pequena em relação à perfeição de um espírito, a nossa inteligência já sabe que seria ilógico pensar que existe isso tudo sem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Isso é raciocínio científico. Jesus, quando curava, ele falava: a tua fé te curou. Ele dava uma causa para o efeito da cura. Obviamente que ele, na sua condição, sabia e sabe, né, da dinâmica fluídica, que nós estamos mergulhados em fluidos. Ele sabia lidar, manipular com esses fluidos para ajudar na cura também. Óbvio, ele sabia disso, ele tinha essa condição. Tem, né, como espírito imortal. E tinha, e mostrou, e fez. Mas ele também sabia da importância da fé. Por isso que hoje, independente de religião, às vezes até quem não tem nenhuma, lá no fundo, porque a gente tem um DNA divino em nós, lá no fundo a pessoa tem fé em alguma coisa, nem que seja nela mesma. Se ela não acredita em Deus, se ela acha que não acredita em Deus, mas ela tem fé na vida, ela tem fé nela mesma. E detalhe, muitas das vezes ela tem uma condição moral que ela já, mesmo não tendo crença religiosa, ela já adquiriu isso, a ponto de ela fazer o bem porque ela acha que é um valor importante. Olha que importante isso. Jesus não fundou nenhuma religião. O que ele veio trazer foi o ensinamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas,
amar ao próximo como a si mesmo, dentro da nossa condição, porque a gente ainda não sabe amar. A gente não sabe amar a gente no 100%, a gente não sabe amar os outros indistintamente. Isso faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Mas o importante é a gente querer fazer, querer aprender, querer ser melhor. A cada dia, a cada ano. Final do ano tem essa coisa, né? Ano que vem vai ser melhor. A cada encarnação, que é o nosso tema de hoje, ressurreição e reencarnação. A reencarnação, ela é exatamente essa proposta de reeducação para o espírito. Ela é essa chance que cada um de nós tem de fazer melhor e nos depurarmos espiritualmente, reparando nossos erros, nossas falhas, fazendo o nosso melhor em benefício da gente e dos outros. E quando a gente fala em benefício da gente, não é no sentido de dizer, então a gente tem que ser egoísta. Não, em benefício da gente, porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não cultivar o auto-amor, que Joana de Anjos fala bem disso, auto-amor não é egoísmo. Tem outra definição. O auto-amor é me valorizar como ser humano, como pessoa, como espírito imortal, como alguém que merece ser respeitado, ser amado, se fazer bem, se tratar bem, se querer bem. Isso é amor, é auto-amor. Porque se eu quero isso para mim, aí sim eu vou querer fazer para o outro. Eu vou saber que o outro também tem as necessidades dele, que o outro também tem as tristezas dele, que o outro também precisa de uma palavra amiga, de apoio emocional, de ajuda. Porque se eu olho para mim e vejo as minhas necessidades, eu sou um ser humano, então os outros seres humanos muito provavelmente também passam por alguma necessidade parecida. Nem todo mundo tem as mesmas necessidades, é óbvio. Mas a gente tem o entendimento de que para a gente olhar o outro, a gente precisa ter um espelho. Se eu sou uma pessoa, um ser humano que tem sentimento, tristezas, alegrias, gosto de carinho, de ser bem tratada, ser respeitada, então obviamente os meus semelhantes também merecem respeito, carinho, serem bem tratados, e por aí vai. Tanto que esse é um mandamento que os amigos espirituais falam: se todo mundo fizesse isso, e quando todo mundo fizer, já está tudo certo. Que é exatamente isso. É o amor, né? A condição de entendimento de amor a Deus, né? Que é algo maior, amor a si mesmo e amor ao próximo. Só da gente não fazer mal ao outro, a gente já está dentro desse caminho. Só da gente querer fazer o bem ao outro, a gente já está nesse caminho de entendimento das leis de Deus, do mandamento maior. A gente ainda não sabe fazer, então não adianta a gente querer falar, e aí seria até hipocrisia, né? A gente falar como se todo mundo já fizesse, nós não fazemos. O nosso planeta Terra, ele é um planeta que ainda está mais para doente do que para ação. Ele ainda está mais ligado à necessidade de tratamento do que já curado. Dessas mazelas ligadas a exatamente ao orgulho e egoísmo, que Emmanuel fala, são as chagas da humanidade. Por quê? Porque se eu sou egoísta, eu só olho para mim. Se eu sou orgulhosa, eu só acho que o bom é meu, só o que eu faço. As outras coisas não têm desmerecimento. Então, e isso crescente, porque se uma pessoa pensa assim, tem poder, tem inteligência, tem acesso a coisas grandes, ela vai fazer mal para os outros. E aí ela desencarna e aí ela reencarna. Ela vai ter oportunidade de reparar isso, sem dúvida. Lá no plano espiritual pode ser que ela já acorde para a vida ali, e que bom, porque aí ela já retoma, né, a condição de um momento reencarnatório propício para ela reparar esses erros. E aí quando ela chegar aqui, não é que ela vai ser castigada. Ela, dentro das condições dela, o espírito, né, pede para passar por situações expiatórias, provacionais, que a coloque na consciência, aquela coisa do eu e o Pai somos um, né? Que ela se coloque na consciência,
união com essa consciência universal, com essa consciência divina. Porque ela faz o bem, porque ela se sente em paz com a sua consciência. Então, muitas das vezes, uma pessoa que, vamos usar um termo assim, mais fácil de entendimento, uma pessoa que provocou a perda de um membro de alguém, né? Lá na época da escravidão, cortou o braço de alguém no engenho, não sei o que, de maldade até, infelizmente, né? A gente falou, tem pessoas que têm essa crueldade. Numa outra oportunidade que ela venha, ela pode querer que alguém corte o braço dela, porque na cabeça, na inteligência emocional dela, na consciência, ela precisa passar por aquilo. Porque ela aprendeu lá, bem lá atrás, o olho por olho, dente por dente. Está na consciência emocional dela que ela precisa passar pelo mesmo problema. Ok, se isso vai ajudá-la, é permitido então que ela venha e passe e perca o braço, o membro. Mas pode ser também que ela teve uma condição de aprendizado por conta dessa dinâmica reencarnatória, né? Que ela não precisa perder o braço, ela pode ser alguém que ajude a que as pessoas não percam. Ela pode trabalhar na segurança do trabalho, ela pode trabalhar como cirurgião que recompor um órgão, se alguém caiu, machucou, perdeu o membro, ter condição de, dando tempo, colocar no lugar. Ela pode ter várias formas de fazer o bem para se redimir do que ela fez lá atrás. Isso a gente tem um exemplo, assim, meio bobo, né? Falando de uma situação, nessa história de perder um membro, mas poderia ser N coisa, qualquer tipo de situação. Não é só essa questão. Qualquer coisa ligada à maldade, à crueldade, né? Que a pessoa faça, ela vai ter que se redimir disso. Mas não é uma coisa que vai ser imposta a ela. Quem vai impor a ela é ela mesma, a sua consciência, na qual estão gravadas as leis divinas. A partir do momento que ela acorda, ela mesma entende que ela cometeu o erro. Então aí entra o lado moral. Quanto mais evolui moralmente, menos tendência ao erro. Uma pessoa evoluída moralmente, ela não vai ser cruel. Porque ela sabe que crueldade não é algo que deveria se partir de alguém que já tem um entendimento do certo e do errado. Do que é fazer o bem, do que é fazer ao outro, que eu gostaria que o outro me fizesse, ou não fazer a alguém uma coisa ruim, porque eu também não gostaria que me fizesse. Esse entendimento é o que desenvolve-se moralmente. Quanto mais moral desenvolvida nesse sentido, maior é a nossa autonomia moral também em relação a quê? Não adianta eu chegar e falar assim, eu vou fazer uma situação e que aquilo ali já resolveu todos os meus problemas. Não, se a pessoa cometeu erros, crimes, dificuldades ligadas ao erro moral, ela vai ter que repará-lo. Mas para isso ela precisa ter consciência do erro. Ninguém vai reparar o que acha que não fez, gente. Não tem tantas pessoas que a gente vê na televisão, a pessoa cometeu um crime, um assassinato, a pessoa está ali tranquila, ainda acha que está certo. Antigamente a gente não tinha a questão do duelo, né? A questão de lavar a honra. Mas que honra é essa que você está lavando? Você está tirando a vida de alguém ou expondo a própria, porque alguém vai ter que sair vivo e morto dali. Não vai? No duelo? Então, ali já está mostrando a falta dessa questão moral, lá atrás. E hoje a gente ainda tem muitas situações, não de duelo, né? Naquele sentido de velho oeste, ou lá de trás, né? De lavar a honra, nem tanto nesse sentido. Mas a gente tem outros tipos de situações que a pessoa se expõe, que sair daquela situação ali não vai ser bom para alguém, não vai se dar bem. Então, se alguém não vai se dar bem, tem algo errado, não tem? Porque está fora desse quesito moral, que é fazer ao outro que gostaria que me fizesse. Mas tudo isso é fruto do quê? Da dificuldade desse entendimento moral. Se a humanidade já estivesse um pouco melhor moralmente, como já está bem mais evoluída intelectualmente, a gente não veria tanta maldade, porque a categoria de espíritos aqui estaria
melhor. Você, como a gente está saindo, né, nessa transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Quando a gente estiver no mundo verdadeiramente de regeneração, tomara que todos estejamos nele, né? Reencarnando nele, ali não vai estar super tranquilo, não vai ser a perfeição, nada disso. Mas vai ser um mundo onde as pessoas estão com essa propensão a regenerar-se. Elas sabem dessa autonomia moral, da importância de se auto-melhorar. Aonde a reforma íntima vai estar muito mais interiorizada. Eu sei que eu tenho algo a melhorar. Ah, eu erro? Claro que eu erro, mas eu quero acertar. Então, opa, errei. Amanhã eu vou fazer melhor. Colocar a cabeça no travesseiro e pensar, meu dia foi bom, eu não fiz mal a ninguém e eu fiz bem, porque também não adianta só não fazer o mal. Não fazer o mal é uma coisa importante para quem está se desenvolvendo bem moralmente. Então eu sei que eu não devo praticar o mal, eu não devo fazer ao outro que eu não gostaria que me fizesse, mas é importante eu fazer ao outro que eu gostaria que me fizesse. Eu ter ação no bem, atitudes no bem, evoluir e ajudar no progresso alheio. É uma dinâmica. Então, para nós, o entendimento, né, de que ressurreição é ressurgir a crença, né, de ressurgir da carne. E isso, trazendo para o nosso entendimento, né, dentro da doutrina espírita, na lógica, não é possível. O que é possível e é lógico, né, e inclusive sábio, é o processo de reencarnação. É o espírito, que é imortal, retornar ao plano físico, ao palco, né, da vida física, em outros corpos físicos. Para quê? Para evoluir, crescer em espírito e colaborar para o progresso daqueles que caminham com ele. Intelectual e moralmente. Então, mais do que nunca, como toda palestra, todo estudo, a gente traz uma reflexão. Mais do que nunca, o nosso momento é de buscar melhorar a nossa condição moral, enquanto pessoas e humanidade. Porque não adianta a gente falar e a gente querer, se fizer alguma coisa errada no trânsito, o guarda vem e você fala assim, toma aqui um café, né, sei lá, alguma coisa, para não dar a multa. Você não está corrompendo alguém? Então você não está sendo moralmente correto. Ou se for o contrário, se for o guarda que fala, mas se você tiver alguma coisa, quer dizer, ele mesmo está falando para você. Então, isso são atitudes do dia a dia, né? É o troco. Se alguém te dá um troco a mais, é você, opa, veio a mais aqui para mim. Viu que caiu um celular, que caiu uma nota, né, um dinheiro do bolso de alguém, você viu, você sabe que é dele. Então você pega ele aqui. Ou se não viu, não sabe de quem é, mas tem algum lugar que possa entregar, porque de repente a pessoa vai voltar ali, né? Tem lugar que não tem como saber realmente, mas tem lugar que às vezes é um mercado. Entrega lá, olha só, perderam um negócio aqui, porque se a pessoa lembrar que foi no mercado, ela vai lá e pode achar. Então são pequenas atitudes, seja de trânsito, seja de situação mesmo, de questão ética, moral, que a gente faça, é que vai nos colocando nesse patamar de melhorar a nossa condição e da humanidade, porque a humanidade é feita de quem? Nós, aqui a gente está num grupo de encarnados e mais um grande grupo de desencarnados. Nós estamos aqui num momento vibrando e falando numa situação, então a gente tem sempre companhia ligada a isso. Se a gente estiver fazendo bem, a gente tem sempre companhia ligada ao bem, que vão nos ajudar nesse crescimento moral. Apesar das nossas imperfeições, porque ninguém aqui é perfeito e ninguém vai se tornar perfeito da noite para o dia, de uma encarnação para outra. Mas a tendência é sairmos daqui melhores do que chegamos. Essa é a meta que deveria estar em cada um de nós. E a partir do momento que a gente cultiva esses bons valores, essa autorresponsabilidade, entendendo que Deus está comigo, Jesus, os amigos espirituais, nós não estamos sós.
mas nós precisamos fazer a nossa parte em relação ao nosso progresso, a nossa paz interior e a ajuda para um mundo melhor. Se eu não acho legal que caia uma chuva e inunde tudo porque está cheio de bueiro entupido, eu também não vou jogar lixo no chão, porque aquele lixo vai correr e vai parar junto com o outro e vai dar o problema. Então, nossa, o lixo, mas quem jogou o lixo ali? Alguém se valoriza a limpeza, o meio ambiente, ou só na própria casa? Aí entra o egoísmo, entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento. Somos imperfeitos, somos ainda aprendizes em tudo, mas o mais importante nesse processo de entendimento, né, de ressurreição e sobretudo na reencarnação, é que é uma dinâmica sábia de Deus para nós, produtiva, mas que depende de nós. Depende de nós, a cada reencarnação, estarmos melhores. É 1%? 10%? 5%? 50%? Aí depende de nós. Realmente depende de nós. Se a reencarnação é um processo de reeducação para o espírito, é o espírito que precisa então se reeducar, se melhorar, igual aluno na escola, né? Se colocar mais dedicado à matéria para que saiba sair bem lá no final do ano. E qual é a maior recompensa? A gente não tem que pensar em recompensa, porque senão fica aquela coisa meio de barganha. Mas o efeito em relação à causa, o efeito em relação à causa. Se eu ajo no bem, qual é a recompensa no sentido de qual vai ser, né, o efeito? A causa é minha, sou eu que estou buscando ser melhor. E qual é o efeito? É a paz interior, é colaborar para uma sociedade melhor, próxima, no bairro, na cidade, no país, no planeta e, por consequência, na psicosfera fluídica, com espíritos também igualmente mais afeitos ao bem, mais afeitos ao ensinamento trazido pelo Mestre. E aí fica então para nós essa lição. E eu só queria rapidinho ler uma página aqui do livro Vida Feliz de Joana de Anjos, psicografia de Divaldo. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora, e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede à colheita. Colherás conforme haja plantado. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprovável. Seja honesto para contigo e, com consequência, para com teu próximo. Isso é um exemplo de conduta moral baseada nas leis do Cristo, de amor, de justiça, de caridade. Muita paz a todos. Agradecemos a Ana Paula o estudo da manhã de hoje, né? Queremos lembrar a vocês, quarta-feira que vem, nós teremos a palestra da Sônia Sena, com o título Os Laços de Família são fortalecidos na reencarnação, dando sequência, né, ao assunto reencarnação. E lembrando a vocês também que logo no início de abril, no dia 5 de abril, começa a 60ª Semana Espírita de Volta Redonda. Então ali fora, né, tem ali na entrada um cartazinho, no quadro de avisos também tem um quadro maior, mas tem esse folheto lá atrás junto da lista de presença, quem quiser levar, tá? Então aqui tem as datas com todos os oradores e atrás o local, os centros que cada um irão falar. Ficou bastante diversificado. No dia 12 de abril, às 15h30, nós teremos um encontro especial aí com os jovens espíritos. Estael está lá atrás, será com a Estael, um teatro, uma roda de conversa. Lá no Estudante da Verdade, né? Jovem de 70 anos também pode ler, né? Isso aí. Então, vamos prestigiar a 60ª Semana Espírita de Volta Redonda. Vários oradores de fora aqui, alguns de Volta Redonda também.
e a gente possa comparecer, porque além de ser uma palestra presencial, também estará sendo transmitido ao vivo, ok? Então basta levar esse boletim para casa que vocês se informam melhor aqui. Lembrando a vocês que a gente continua com a campanha aí dos mantimentos. Hoje o Yuri trouxe aí uma cesta básica para a gente, porque nós temos poucas famílias aí que a gente atende, mas tem sempre uma necessidade, uma carência. Então quem estiver podendo sempre trazer um quilinho de mantimento aí, a gente agradece. Após o passe, aquele café tradicional lá fora, chá, né, de Miguel, café da tia Ardete, café da casa aqui, bolos sortidos, biscoito, tem de tudo lá fora, né? Então aqueles que forem saindo do passe, fiquem lá tomando esse café com a gente. Após a prece, aqueles que tiverem necessidade do passe, aguardem que seremos chamados de acordo com o número de passistas lá dentro da sala de passe, ok? Vamos encerrar então essa segunda parte, agradecendo mais uma vez a nossa querida Ana Paula pela mensagem da manhã de hoje. E eu vou pedir a ela, inclusive, que faça a nossa prece. Peguei de surpresa, né? Tem casas que eu vou falar também que fazem isso comigo. Então, vou pedir a Ana Paula para encerrar. Vamos então elevar nossos pensamentos ao alto, sentindo a presença do Mestre Jesus, os amigos espirituais, espíritos de luz, que nos assistem, protegem, orientam na nossa caminhada evolutiva, a cada um de nós, a humanidade, que jamais estará só. Deus, Pai de amor, misericórdia, perfeição, poder e bondade. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, vosso Filho amado, nosso Mestre, modelo e guia, de Maria Santíssima, vossa serva fiel, Mãe de Jesus, Mãe espiritual de toda a humanidade. Agradecemos a oportunidade e pedimos, Senhor, que toda essa energia benéfica que nos envolve neste momento permaneça conosco e que nós, Senhor, estejamos convosco em sentimentos, afeitos ao bem, em atos, em palavras, tanto quanto o Senhor está em nós. Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes, que o amor de Maria nos envolva, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, muita paz, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, bom